prazer sempre voltar a casa, e aí a gente tem um convite ao estudo, então é sempre uma possibilidade da gente aprender mais e continuar a reflexão, né? Porque quando a gente começa a pesquisa, ela só serve para que a gente ponha a pulga atrás da orelha. Então aí a gente trouxe esse tema, então ele é o princípio da minha busca sobre essa conversa. E aí então a tarefa de hoje é que eu reparta a minha pulga para a orelha de vocês, para que a gente possa refletir, pensar um pouquinho sobre os talentos que Deus nos deu. E aí a gente vai falar dentre esses talentos aqui, ó, a gente escolheu a vida, a inteligência e a família. Mas quando a gente pensa em talento, a gente fala assim, bom, o que significa talento? Talento é uma palavra que a gente usa com frequência, uma palavra tranquila para a gente, não tem mistério, né? E aí a gente, talento, a vida, a inteligência, a família, parece que não seria isso que eu falaria de exemplo se alguém me perguntasse, me dá um talento seu aí. As aptidões que a gente teria na mente seriam bem outras, né? Então, da onde que vem aí essa conversa de vida, inteligência, família e também ser um talento? E aí vai ficando cada vez mais substancial essa conversa quando a gente pensa, é um talento que Deus nos deu. Então, se Deus nos deu, é necessário, né? É emergente, é algo que a gente realmente tem que colocar na balança. A gente tem que olhar ali com o peso que se faz necessário. Então, para a gente começar essa conversa, a gente vai exatamente refletir um pouquinho sobre talento. Então, para a gente definir talento, né, quando a gente vai falar sobre talento, fica claro que a gente sabe que é um conjunto de aptidões naturais ou adquiridas que condicionam o êxito em determinada atividade. Então, isso aqui está lá no dicionário. O dicionário fala para nós que são aptidões naturais ou adquiridas. Nível superior de certas capacidades particularmente valorizadas. Então, são capacidades de valor. Então, aquilo que realmente vale a pena, não é qualquer coisa. É grande inteligência, agudeza de espírito. Então, é um destaque a mais, né? Algo que se sobrepõe. É engenho, é habilidade. Pessoa que sobressai pela aptidão excepcional para determinada atividade. E lá no finzinho a gente ainda tem um registro que fala que antigamente talento era usado esse termo para designar peso e moeda de ouro dos gregos e dos romanos. Então, gregos e romanos também usavam aí essa palavra para poder designar valor, mas valor material. Bom, mas a gente quando fala de talento, e quando a gente pensa como partidários do Espiritismo, pessoas que seguem o Cristo, a gente lembra de outro talento, ou melhor, a gente lembra de talentos. E aí então a gente vai buscar aqueles talentos que a gente conhece, contados por Mateus, recontados por Mateus, contados pelo Cristo. E aí então, para a gente, como o nosso foco hoje não é a parábola dos talentos, mas a palavra talento, ela aparece com frequência para a gente com essa referência, hoje eu trouxe ela um pouquinho mais fácil da gente fazer ali o resumo dela, né? Em forma de evangelização. Então, em forma de figurinha. Então, a parábola dos talentos, lembrando, conta que um homem, senhor de posses, né? Ele saiu a viajar e chamou os seus encarregados e ali distribuiu os seus talentos. Então, a um ele deu 5 talentos, a outro ele designou 2 e ao terceiro 1 talento. Cada um a sua capacidade para poder resguardar aqueles talentos do seu senhor. O que
recebeu 5 talentos, saiu, trabalhou, né, multiplicou e fez mais 5 talentos. Aquele que recebeu os 2 talentos, da mesma forma que o que recebeu 5, dobrou ali o que ele recebeu. Mas o que recebeu 1 talento, olhou, pensou que era só um, pensou na severidade daquele senhor, temendo então, ele cavou um buraco e escondeu o seu único talento recebido. Depois de muito tempo, o senhor retorna e vai pedir contas dos talentos distribuídos aos seus servos. E aquele que recebeu os 5 talentos, devolve ao seu senhor os 5 recebidos mais 5 conquistados. Aquele que recebeu os 2 talentos, devolve os 2 recebidos e mais 2 conquistados. O senhor muito feliz com eles, né? Os considera servo fiel, dignos de confiar, né? Mais talentos a eles, de confiança. Aí foi a vez daquele que recebeu um único talento e ele explicou que o senhor é muito severo, senhor. E por isso mesmo, com medo de perder esse único talento, eu o guardei. E eu o devolvo agora. E aquele senhor ficou muito bravo com ele, né? Como? Servo mau e preguiçoso, você me devolve um único talento, né? Mesmo se tivesse entregado lá para a mão dos banqueiros, juros você receberia e poderia me devolver mais talentos. Mas nem isso você teve coragem de fazer, né? Então, para aquele que um talento desperdiçou, o Senhor atribuiu ali muita severidade no trato de fato, né? Então aqui a gente relembra lá do talento atribuído no dicionário aos gregos e romanos, considerado o bem material. Mas Cristo, com as parábolas dele, estava muito além dessa conversa dos bens materiais. Então ele plantou a sementinha lá no seu tempo, né, para que nós pudéssemos colher a todo momento durante ali o período que a gente estiver na terra. Então a mensagem do Cristo não se cala nunca. E a gente aprende a dar valor a todas essas mensagens, né, a essas parábolas, e hoje a gente já considera esses talentos não mais o bem material, não mais a moeda. Então a nossa compreensão de talentos hoje vai para a luz do Espiritismo. Então, à luz do Espiritismo, o que a gente pode considerar um talento? O que são os talentos? Então, os talentos são os bens e recursos que a providência nos outorga para serem empregados em benefício próprio ou de semelhantes. Então, Deus nos oferece recursos, benefícios, para que a gente trabalhe esses benefícios. Se nós pensarmos de acordo com a parábola, todos os servos receberam benefícios. Então, será que todos nós, ao encarnarmos, a gente recebe benefícios? Também temos os nossos talentos atribuídos por Deus? Ou será que tem ali uma diferença? Alguns recebem, alguns não recebem? Acho que a gente já deixou ali evidente na história que alguns recebem um tanto, outros recebem, então há diferença nessa distribuição dos talentos. Então, qual será essa medida para essa distribuição dos valores, né, desses talentos? Mas qual é a finalidade, então, dos talentos? Os talentos são concedidos por Deus à humanidade com a finalidade de fazê-la progredir material, intelectual e moralmente. Bom, se a gente consegue, com as aptidões, as habilidades que a gente recebeu, consegue progredir material, intelectual e moralmente, já dá para desenhar aqui na mente o que pode ser um talento que eu tenho, né? Que cada um recebeu. Cada um sabe o talento que pode
multiplicar, né? Se não sabe, está aí a pulga começando a coçar atrás da orelha. Qual que é o talento que a mim foi atribuído? Será que eu já botei ele para movimentar? Será que eu já estou movimentando esse talento? Olha a responsabilidade com esse talento, eu tenho que multiplicar. Então eu não posso voltar, né, para o plano e deixar aqui, ó, a minha história sem render nada. É desperdício de corpo, é desperdício de matéria, né? Então a gente ocupou um espaço e a gente não produziu nada. Então a gente precisa trabalhar na seara do bem. Então a gente precisa devolver aquilo que nos foi concedido. E a devolução desse bem concedido, ela se dá através do trabalho. Então a gente tem que estar sempre ativo, estar sempre trabalhando. Dentro dessa perspectiva aí dos talentos, se nós falamos que a cada um foi dado de uma forma diferente, como é que são atribuídos esses talentos então? Como é que é distribuído? A distribuição de talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária, nem de injusta. Baseia-se na capacidade de cada um, adquirida antes da presente encarnação, em outras jornadas evolutivas. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Bom, então, os talentos a nós designados, eles são de quantidade e de valor competente àquilo que a gente dá conta de segurar, né? Não adianta querer abrir o braço se eu não dou conta do peso. Então, não podemos assumir responsabilidades na encarnação maiores do que a gente consegue. Há aqueles que interpretam a parábola, né, como aquele que recebe os 5 talentos, aquele que já tem responsabilidade com a humanidade, já suporta, né, tarefas difíceis. Então, ele recebe tarefas numerosas. Já aquele que recebeu lá os 2 talentos, ele tem responsabilidade menor, porque ele não dá conta dessa responsabilidade toda ainda. A carga evolutiva, a moral, ainda não chegou a isso. O progresso dele é para 2 talentos. Então ele se responsabiliza pela família, pelo seu núcleo. Já aquele que recebeu um talento, de repente ainda não acordou para poder começar essa caminhada na proporção e necessidade que precisa. Então, muitas vezes é aquele que tem responsabilidade consigo mesmo, só consigo, porque ele ainda precisa acordar para o progresso, para a evolução através do trabalho. Então, os talentos distribuídos são de acordo com a capacidade do espírito. Então, de acordo com a nossa capacidade, nós vamos receber desses benefícios. Todos recebemos. Por quanto tempo vai ser nos dado esses benefícios, esses recursos? O tempo concedido para sua movimentação é a existência terrena. Então, a cada existência terrena, a gente está recebendo os novos tributos, porque espero eu que a gente, nessa, suba um degrauzinho, e se a gente tem condição de subir um degrauzinho, a gente tem condição de responsabilidades maiores, né? Podemos desenvolver trabalhos de maior responsabilidade. Então, se ao passo de desenvolver a gente esconder debaixo da terra o nosso benefício, o nosso recurso, mais em débito a gente fica. Mas aí a gente falou que os nossos talentos para hoje, eles são bem específicos. Então a gente está vendo que os recursos, as aptidões, os benefícios são muitos, são variados, né? A nossa habilidade, por exemplo, de marcenaria, vai me dar a oportunidade de beneficiar o centro
com mesas e cadeiras, quando for necessário, famílias que precisam de um recurso, o meu conhecimento na música, né? Os nossos companheiros hoje mostraram habilidades com a música, harmonizou o nosso ambiente, né? Favoreceu para que a gente tivesse já todo mundo no clima do estudo, e a gente nem precisou de parar de conversar, a gente já estava conversando na música aqui, todo mundo falando na linguagem da sintonia da palestra, né? Então uma habilidade que estava sendo desenvolvida, né? Muitos irmãos têm o trabalho da mediunidade, então desenvolvem essa aptidão do trabalho do intercâmbio entre o plano espiritual e o nosso plano terreno. Então habilidades diversas, né? Mas vamos destacar a vida. Então, por que é que a gente destaca essa habilidade? Então, nós nascemos todos espíritos simples e ignorantes, né? E sabemos que o nosso destino é crescer, é melhorar, é progredir. E isso não se dá de uma vez, de uma única vez, e a gente se consola, a gente se acolhe nessa ideia, porque é muito bom pensar que a gente não precisa acertar de uma vez só, que a gente ainda é muito ignorante, a gente ainda é muito falível e a gente tem o benefício da tentativa. A gente pode ser acolhido em um retorno, né? Então a vida terrena é uma bondade divina, sempre plena de misericórdia, nos fornece em cada experiência reencarnatória as bênçãos necessárias ao reajuste espiritual. Então, quão difícil é, né, nós espíritos simples e ignorantes caminharmos na senda divina no caminho reto. Então, a gente sempre vai tropeçando uma pedrinha, deixando uma rebarba ali, que a gente vai precisar resgatar em algum momento. Então, esse algum momento são as futuras reencarnações. Então, olha que benefício que é a dádiva do nascer. E do nascer de novo, e do nascer outra vez. Então, a vida é a oportunidade bendita para que a gente venha se abrigar na escola, hospital e casa, que é o plano terreno. Então, é através do processo reencarnatório que a gente tem possibilidade de apagar os erros, esquecer os erros do passado e retomar o nosso processo sem estar carregando aquela pedra, né, que nós mesmos plantamos nas nossas costas, mas que muitas vezes não nos deixa seguir o passo adiante. Então a possibilidade da vida é um talento, é uma dádiva. Então todos os outros talentos, eles precisam ser consolidados aqui. Então, quando a gente fala que o espírito está em desenvolvimento e aprimoramento sempre, nós não vamos aprender só na Terra, na erradicidade, enquanto a gente ainda não estiver encarnado. Estamos em trabalho, estamos em escola, estamos em hospital, estamos aprendendo constantemente. Mas só vamos provar que a gente está com aquele conhecimento, toda prova, né, sem uma suspeita, encarnados. Então, a vida terrena é de suma importância para que a gente enraize os nossos talentos, as nossas habilidades. Então, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, o nosso processo de progresso, de evolução espiritual, ele caminha no meu olhar sobre o meu crescimento. Então, ninguém vai crescer
o meu espírito além de mim mesmo. Progredir é responsabilidade minha. Porém, é tarefa de cada um de nós pegar na mão do coleguinha. Então a gente não evolui sozinho. Então, para que a gente consiga crescer, não dá para ser o ermitão lá de cima do monte. Viver sozinho no abandono e eu vou ser responsável por mim mesmo. E o colega vai ser responsável por ele mesmo. Não, é no trabalho do olhar ao próximo é que a gente progride. E enquanto a gente faz essa caminhada, olhando e pegando um na mãozinha do outro, nós estamos auxiliando o progresso coletivo. A humanidade está evoluindo. Então nós somos modificadores da obra divina, nós somos coautores da obra divina. Então o Pai nos oferece os recursos, os talentos, e recebemos também a terra, com todos os recursos necessários para que a gente desenvolva esses nossos talentos. Então essa coautoria também é responsabilidade nossa. O nosso progresso está aqui para que a gente, acontece quando a gente também ajuda na obra de Deus. Então Deus deu os recursos para que a gente tivesse hoje todos esses equipamentos ligados para o nosso conforto, para o desenvolvimento intelectual de cada um, né? Então o nosso corpo físico está bem abrigado, o nosso intelecto está bem aquecido, aqui cheio de boas ideias, boas vibrações para nos auxiliar a interagir, entender esse talento da noite. Se a vida é o nosso talento, nós estamos desenvolvendo esse progresso continuamente. Se a gente precisa desenvolver essa vida que a gente recebeu, nós vamos pensar que a vida antes da Terra, o princípio inteligente, né, é o espírito. Então nós nascemos espírito. Então a vida começa aqui a partir da inteligência. Então a vida para além da Terra. Então nós temos que desenvolver essa inteligência. Nós temos esse recurso abundantemente. Muitas vezes o nosso corpo físico não nos dá acesso a ela em alguma encarnação ou outra, mas temos esse recurso para desenvolvimento. E é a partir desse recurso que tudo acontece. Então olha o peso, né, de desenvolver essas nossas capacidades. A inteligência é a capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair ideias, compreender ideias, linguagens e aprender. Quando a gente está ensinando lá na história para os meninos pequenos sobre a evolução do homem, né, daquele homem primitivo, aquele homem primitivo sai ali das grandes dificuldades quando ele tem necessidade. Então a necessidade da barriga, a fome, faz ele criar recursos para caçar. A necessidade da sobrevida, né? Eu já não tenho mais dentes. Como é que eu posso me alimentar daquela carne? O fogo me auxilia a amolecer aquele alimento, né? A roda, as casas, o plantio. Então tudo foram habilidades que foram sendo desenvolvidas, talentos que foram desenvolvidos em função da necessidade. Então toda vez que a gente lamenta as coisas difíceis, o negócio parece que está complicado, a gente força a nossa cabeça para poder sair daquele problema. Então é um meio que a gente tem para poder dar um salto no nosso processo de crescimento intelectual. Eu não estou dando conta daquela matéria que o professor está dando, aquele estudo do ESD, eu não compreendi esse negócio, vou ter que estudar alguma coisa lá na biblioteca. E aí eu pego um livro que vai me ensinar tudo aquilo que eu preciso e mais. Então a minha necessidade de fazer o meu processo
intelectual me fazer maior. Eu estou multiplicando os meus recursos que eu recebi, que é o da inteligência. Então, a inteligência, segundo o Livro dos Espíritos, é atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa, né? Espírito e inteligência. Então, toda vez que eu estico minha inteligência, que eu amplio minha inteligência, quem está se ampliando é o meu espírito, né? Quem está crescendo é o meu espírito. Eu estou evoluindo um pouquinho mais. Lá na religião dos espíritos, o Emmanuel fala assim para a gente, ó, em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar os que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Então nós começamos a falar da inteligência lembrando dos homens primitivos, então da nossa infância espiritual, né? Os nossos primeiros momentos enquanto espírito. E a gente andou depois disso, né? Nós fomos estimulados e a gente está aqui hoje. Então, nós não estamos amadurecidos espiritualmente, nós estamos no processo. Ainda estamos bem recente aqui da nossa história, né? Se a gente olhar para trás, a gente está mais perto de trás do que da frente. Mas nós estamos caminhando. E quando a gente estiver ali a um nível de Cristo, a gente vai compreender que a inteligência, ela não é um atributo que eu tenho que desenvolver para poder saber qual é o defeito do motor do carro. A minha inteligência eu não tenho que desenvolver para poder saber conjugar todos os verbos com excelência. A minha inteligência ela tem que ser mais do que isso. A gente tem que sair do intelecto e a gente tem que transformar essa inteligência em moral. Então, quando o nosso processo evolutivo nos levar a somar o intelectual e o moral, nós vamos estar de fato com esse talento tranquilo, beleza, bem difundido. Então não nos basta desenvolver aqui na Terra esses nossos talentos para a matéria ou para enriquecer o nosso conhecimento. Esse nosso conhecimento ele tem que falar mais. Ele tem que falar de coisas para além da matéria. Ele tem que falar sobre um espírito que não perde a sua existência no túmulo. Aquele que acorda num outro plano e vê que tem mais e que ele precisa ser mais. Então nós estamos falando que essa emoção aqui, ela precisa estar presente no nosso íntimo quanto antes, né? O nosso talento para não humilhar o pequenino, né? Para auxiliar sem expor. Esse é a inteligência emocional. É aquela que está mais próxima da caridade. É aquela que se assemelha do Cristo. Então é essa que a gente procura também. Então, esse talento é um talento primordial para que a gente suba mais um degrauzinho da nossa existência. Então nós estamos falando da necessidade da encarnação. Encarnados de desenvolver a nossa inteligência, tanto a nível do intelecto, né, do conhecimento, mas também do moral, do coração, dos sentimentos. Tem um lugar que nos foi destinado, que ele nos auxilia nessa caminhada. Então nós estamos falando da família. Então esse é o lugar da nossa primeira escola de aprendizado e de multiplicação de talentos. Então, a família representa importante célula da sociedade, espaço privilegiado das primeiras aprendizagens dos espíritos reencarnados, com relevante função de amadurecimento espiritual.
Então é nesse espaço que a gente tem as nossas mais próximas afinidades e antipatias. Então ali vão ser os nossos principais resgates. Então os nossos ensinamentos, eles se fundamentam na família. E quando a gente tem a condição de ter uma família que nos agrega, que nos acolhe enquanto ambiente terreno, é um privilégio, né? É uma vantagem muito grande. Seja ela desajustada, seja ela ainda fragmentada, do jeito que for o nosso núcleo familiar. Ele é escola, ele é acolhimento. Então a gente precisa multiplicar os recursos que ali a gente encontrou. Os vínculos intrafamiliares constituem pilares de referência emocional e social para as crianças e jovens, preparando-os e fortalecendo-os para os desafios reencarnatórios assumidos. Então, enquanto pais ou enquanto filhos, futuros pais, a responsabilidade que a gente tem com aqueles que a gente acolhe, aqueles que a gente, lá naquele movimento dos construtores aqui do nosso planejamento encarnacionista, combinou com a gente, você, vão se irmanar nessa encarnação e vão se auxiliar nesse desenvolvimento de talentos, desenvolvimento de recursos. Portanto, se a gente ainda não acordou para que a gente desenvolva os nossos talentos, então vamos lembrar que a gente vai ser questionado sobre os filhos, a nossa responsabilidade. E o que fizemos dos filhos a nós entre eles. Então que nós trabalhemos a melhoria íntima e a melhoria do espírito a nós entregues. Muito bem, ainda sobre a família, a Joana de Ângeles fala assim, esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos encontram submetidos. Analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto e moral, em face dos erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Então parece que na família é onde a gente mais quebra as quinas, Porque a gente está sempre no confronto, a gente está sempre em choque. Feliz da família que não tem ali seus choques, E é assim, quebrando as nossas quinas, que a gente vai começar a rolar. Rolar para poder viver melhor, mais fácil. Imagina arrastar um cubo, imagina rolar uma bola. Mas a gente precisa estar predisposto a quebrar essa quina. A gente não pode ser endurecido, porque a gente tem responsabilidade, nós somos espíritos comprometidos do plano superior. Então lá nós nos comprometemos, não foi assim, nasci aqui, eu não pedi para nascer, nós pedimos, nós temos conhecimento disso, então nem essa frase a gente não pode usar. Então se nós pedimos para poder reajustar com aqueles espíritos que a gente precisa, ou para aprender com essa família, com esses membros que conosco convivem, que a gente consiga fazer isso de forma a um crescimento coletivo. Então é nesse ambiente que primeiro a gente vai precisar exercitar o perdão, a tolerância, a renúncia, para chegar no amor, Então que a gente consiga fazer com que esses talentos possam ser reais dentro do nosso ambiente familiar. Que a gente desencarne, que a gente cumpra com essa jornada com esses talentos desenvolvidos.
porque a gente recebeu esse talento que foi a família. Triste a gente ter, né, a necessidade de passar pela existência sem reconhecer esse ambiente familiar. Mas também é um talento atribuído àquele que tem necessidade de viver dessa forma ainda. Assim sendo, a família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes, até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, viver com o diferente, vivenciar tolerância e resignação, exercitar perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. A família nem sempre é aquilo que a gente espera, a maioria das vezes não é, né? Mas lembra lá que a gente falou que quando o negócio está difícil, a gente desenvolve habilidades? Então, como é que a gente vai desenvolver o perdão se eu não tenho necessidade de perdoar ninguém? Será que a gente vai passar por essa circunstância? Será que eu vou exercitar a renúncia se a minha vontade se sobrepor à de todos? Então a gente está passando por provas e expiações. E a gente tem talentos que precisam ser desenvolvidos. A família, então, nos auxilia a desenvolver esse talento. Já caminhando para que a gente pense ali nessa conclusão, os talentos que Deus nos deu, então. Então, que a gente saiba, que a gente consiga refletir todos os dias sobre esses benefícios que nos foi dado. E que a gente consiga refletir sobre a vida, sobre a inteligência, sobre a família, como multiplicar esses talentos e caminhar para um progresso não só meu, mas de todos os nossos, daqueles que nos são próximos. Assumindo a responsabilidade não só do progresso íntimo, mas da coletividade, e principalmente desse salto que a Terra almeja, né, de mudança de condição, que a gente consiga acelerar esse processo para que os nossos sofrimentos sejam menores, para que o nosso retorno a esse plano seja numa condição mais suave. Isso só vai acontecer se o nosso talento multiplicar uma esfera diferente. Se a gente somar um pensamento diferente, transformador. Então, se te afeiçoas, assim, aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te que o Senhor nos concede tudo aquilo que necessitamos para comungar a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Quantos não são os espíritos que têm ali o seu recurso físico abreviado por excessos? E aí muitas vezes a gente deixa de cumprir o combinado lá no plano espiritual, porque nós nos excedemos na bebida, na comida, nos sentimentos, e a gente vai deteriorando o nosso ambiente físico. A casa do nosso espírito não vai ter mais condição de permanecer de pé. E muitos espíritos vão mais cedo, porque abreviam ali a sua jornada pelos excessos. Então são talentos que ficaram sobre a terra, que não conseguiram ser multiplicados. Então nós temos o ajuste. Nós temos que dar conta desses recursos recebidos. E como é que a gente pode fazer isso? Afeiçoa-te ao trabalho, né? E não é o trabalho físico somente. O trabalho físico é importante, a gente precisa de andar no progresso material, mas não sem o progresso moral,
Então o intelecto moral ele precisa caminhar. Essas duas estradas é que nos levam à progressão do espírito. A cada um é dado em conformidade com a sua capacidade. Então nós não temos carga maior do que as nossas costas dão conta de suportar. Então todos nós somos capazes da cruz que a gente carrega. Então que a gente consiga carregar com educação e zelo. Então a gente precisa fazer dessa tarefa uma tarefa bem sucedida. E nós não temos muitas vezes condição de repartir com ninguém, ela é nossa. E sendo nossa, vamos pegar e vamos seguir em frente. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuar do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Lembra-te de que amanhã restituirás a vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhados em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Porque na terra a gente precisa deixar a nossa marca. Nós precisamos ser ali, construtores do progresso material. Mas é para aqueles que virão encarnar depois, ou para nós futuramente. Mas aquilo que a gente leva na nossa bagagem de espírito, não é a ponte que a gente ajudou a construir. Não foram os 10 mil meninos que passaram por mim e que eu ensinei ali 2 mais 2. Mas é por todos aqueles irmãos que tomaram das palavras que a gente conversou, ou do exemplo que eu forneci, ou do silêncio bendito, ou da caridade silenciosa. É isso que a gente vai carregar enquanto espírito. Então é isso que a nós interessa, é isso que a gente precisa colocar na nossa bagagem. Então os nossos esforços, os nossos talentos, que sejam os morais, aqueles que nos interessem, para que a grande vida, a eterna, nossa enquanto espírito, possa de fato ser glorificada ali ao final da nossa existência pelos talentos multiplicados. Eu recebi de uma outra casa espírita a tarefa de estudar esse título. Então eu recebi esse título. E aí a gente precisa, aceitando ali os nossos benfeitores que vão nos encaminhando para determinados caminhos do estudo, E muitas vezes quando a gente olha um título de uma palestra, a gente fala assim, mas eu acho que não era por aí, era por aqui. Então a pulga da minha orelha caminhou por aqui hoje. E aí eu estou repartindo ela com vocês, para que se hoje os nossos talentos esperados não tenham sido contemplados, que esses eu possa estar ali fazendo coçar para que a gente por essa semana, enquanto não vem a próxima palestra, a gente consiga refletir um pouquinho mais ou distribuir ali essa conversa com quem a gente acha que está pronto para ouvir. Então eu agradeço vocês que estiveram prontos para ouvir. Beleza.